Boa tarde, meninos. Hoje, então, nós vamos continuar falando sobre a matéria. Vocês se lembram que na aula passada nós falamos sobre as propriedades da matéria, aquelas propriedades que são comuns a todas elas, as que são específicas de cada tipo de matéria. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre os estados físicos da matéria. Nós podemos encontrar a matéria na natureza em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Vamos tomar como exemplo a água. A água no estado sólido, ela está em forma de gelo. No estado líquido, é igual nós colocamos no copo para beber água. E o gasoso na forma de vapor. Então, olha, o sólido é aquele estado em que as partículas da água, as moléculas, estão bem próximas umas da outra e elas têm volume e forma própria. Quer dizer, nós podemos muito bem pegar uma pedra de gelo, né, na mão, e ela vai ter o formato da forma que ela foi produzida, mas ela vai ter forma e volume. O líquido, as moléculas estão mais afastadas umas das outras, mas possui volume, mas não possui forma. Por exemplo, a quantidade que cabe num copo de água é o volume que a água apresenta. Vai depender do tamanho do copo. A forma que esse líquido vai estar vai depender também do formato do copo ou da vasilha que nós estamos utilizando. No estado gasoso, as moléculas estão mais distantes umas das outras, então tem muito movimento entre as partículas. E ela não tem forma e nem volume. Por exemplo, o ar, o vapor de água, ele está disperso no ar, e o ar nós não podemos pegar, exceto quando a gente enche uma bexiga de ar, e aí vai tomar a forma de acordo com a bexiga que nós enchemos. Então o ar não tem nem forma e nem volume, e o mesmo acontece com o vapor de água. Então, olha, só que esses estados, eles podem, ora, mudar de um estado para o outro. Por exemplo, o sólido, o gelo, por exemplo. Nós podemos muito bem pegar o gelo do congelador e colocar em um copo. Esse gelo que está no estado sólido vai passar para o estado líquido, vai derreter e passar para o estado líquido. Então, vai passar pela passagem chamada fusão, passagem do sólido para o líquido. Se a gente pegar essa água que derreteu do gelo e colocar no fogo para ferver, ela vai passar do estado líquido para o gasoso, é o que nós chamamos de vaporização. Quando, por exemplo, nós estamos cozinhando o arroz e com a panela tampada, quando a gente pega a tampa da panela, nós vemos que ela está cheia de bolinhas de água. Essa bolinha de água veio da onde? Veio da água do arroz, que evaporou por causa do calor do fogo e encontrou a tampa que estava mais fria. Então, desse modo, ela voltou para o estado líquido. Ela estava no estado sólido e voltou para o estado líquido. É o que nós chamamos de condensação. Quando nós pegamos a água líquida e colocamos no congelador para formar o gelo, essa água vai formar uma pedra. Essa passagem nós chamamos de solidificação. Agora, a matéria ela pode passar também do estado sólido direto para o estado gasoso. Todo mundo conhece as bolinhas de naftalina, usadas para espantar insetos das gavetas. As naftalinas estão no estado sólido e elas passam direto para o estado gasoso sem passar pelo líquido.
O mesmo acontece quando a matéria volta do estado gasoso para o sólido, sem passar pelo líquido. Em todos os casos, em ambos os casos, nós chamamos de sublimação. Agora, essas mudanças de estado ocorrem devido ao aumento ou diminuição da temperatura. A fusão, vaporização e a sublimação pode acontecer quando aumenta a temperatura. A fusão, o gelo dentro da geladeira, dentro do congelador, ele está a uma temperatura mais fria do que a temperatura ambiente. Se a gente tira do congelador, ele vai sofrer um aumento de temperatura. Conforme a temperatura aumenta, ele começa a derreter, então ocorre a fusão. A mesma coisa ocorre com a vaporização. A água, ela só ferve à medida que a gente aumentar a temperatura e ela começar a ferver, então ela vai evaporar. Na sublimação, a mesma coisa. O sólido ele está numa temperatura mais baixa. Conforme a temperatura aumenta, ele vai passar para o estado gasoso. Quando ocorre o contrário, a gente diminui a temperatura, ocorre a solidificação, condensação e a sublimação. Solidificação, quando a gente pega a água na temperatura ambiente e põe no congelador. Condensação, quando a água no estado gasoso volta para o estado líquido, quando ela encontra uma temperatura mais fria. E a sublimação, quando o gasoso passa direto para o sólido. Além desses aspectos, nós podemos prestar atenção também no ponto de fusão e ponto de ebulição. O que é ponto de fusão? Fusão não é a passagem do estado sólido para o líquido? Então, o ponto de fusão é a temperatura em que essa passagem começa a acontecer. Por exemplo, a água, ela vai passar do estado sólido para o líquido quando atingir 0 graus Celsius. O ponto de ebulição é o ponto em que ela começa a ferver, que ela passa do estado líquido para o gasoso. Então, a água, ela passa do estado líquido para o gasoso a mais ou menos 100 graus. Então, ó, vamos ver agora algumas questões que estão lá no PET que vocês vão responder. Então, a primeira, um material que apresentar diferentes propriedades, dependendo do estado físico em que se encontra. Determine qual estado físico, sólido, líquido ou gasoso, está relacionado às situações descritas a seguir para estes materiais: ar, parafina e faixa elástica. Letra A. O ar sendo comprimido dentro de uma seringa tampada e o êmbolo é empurrado para dentro da seringa. Quando a gente empurra o êmbolo, o ar deixa de ser ar? Não, ele continua sendo ar. Então, ele apenas se apresenta no estado gasoso. A parafina derretida sendo despejada em uma forma para fazer vela. A parafina derretida está no estado líquido. Uma faixa elástica utilizada para a prática de exercício físico. Qualquer objeto que nós podemos pegar, sentir com as nossas mãos, ele está no estado sólido. Veja a segunda. Qual o termo? Como que nome recebe a mudança de estado do estado sólido para o líquido? É o gelo para a água. Então, é a fusão. A letra B.
Qual termo é utilizado para descrever a mudança de estado líquido para o gasoso? Passar do líquido para vapor, então vaporização. Letra C. O que significa dizer que um material sublimou? Então, a naftalina. A naftalina, ela passa do estado sólido direto para o gasoso. Então, nós podemos dizer que sublimar significa que ele passou do estado sólido para o gasoso. A número 3. Quando respiramos próximo de um espelho, há formação de gotículas de água na superfície desse material. Como se explica essa situação? Então, olha, o ar, ele, além de partículas, ele também tem vapor de água. E quando nós respiramos, o ar que sai de dentro dos nossos pulmões, ele está numa temperatura mais quente. O movimento da saída do ar dos nossos pulmões empurra as partículas de vapor de água para próximo do espelho. Quando ela encosta no espelho, ela sente uma temperatura mais baixa, então ela volta para o estado líquido. Então é o que acontece. O vapor de água que está no estado gasoso volta para o líquido. Número 4. Uma pedra de naftalina deixada no armário, uma vasilha de água deixada no freezer, uma vasilha de água deixada no fogo, o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Então, nestes fatos estão relacionados as 4 mudanças de estado. Eu quero saber o nome delas. Uma naftalina no armário, ela é chamada de quê? Sublimação. Ela passa do estado sólido para o gasoso. A água deixada no freezer, ela vai se solidificar, então é solidificação. A água deixada no fogo, ela vai evaporar, então vaporização. O derretimento de um pedaço de chumbo, derretimento diz que o chumbo vai voltar a ser líquido, então é a letra A, sublimação, solidificação, vaporização e fusão. A número 5. Um cientista trabalhando em seu laboratório precisou construir um quadro com as temperaturas de fusão e de ebulição para 5 substâncias. O quadro está disposto a seguir. Então, veja o quadro. A substância, água, ácido acético, naftalina, sal de cozinha e soda cáustica. As temperaturas de fusão e de ebulição. Então, a água, 0 grau a fusão e 100 graus a ebulição. Ácido acético, 16,6 ponto de fusão, 118 ponto de ebulição. Naftalina, 80 ponto de fusão, 218 temperatura de ebulição. Sal de cozinha, 801 temperatura de fusão, 1405 temperatura de ebulição. Soda cáustica, 318 ponto de fusão, 1388 ponto de ebulição. Então, ó, de acordo com essa tabela, vamos responder as questões que vêm a seguir. Então, olha lá, a primeira, qual substância apresenta maior temperatura de ebulição e a menor? Qual que tem maior temperatura de ebulição? Então, nós vamos olhar na tabela aqui, ó. O número que representa a maior nível de temperatura de ebulição é 1405, corresponde ao sal de cozinha. E o que tem a menor? O menor de fusão vai ser vai ser o 100 graus, que vai corresponder à água. Então, o sal é o que tem maior e a água que tem menor. A segunda,
Considerando que a temperatura de 25 graus indique o estado físico de cada uma dessas substâncias. Então, olha lá, 25 graus. Em que estado físico vai apresentar cada substância dessa a uma temperatura de 25 graus? Então, lá, no estado líquido vão estar a água, que ela só evapora a 100 graus. E no ácido acético, que também evapora só a 118. Então, é a água e o ácido acético. No estado sólido, vão estar a naftalina, que ainda não atingiu nem a temperatura de fusão, o sal e a soda cáustica, certo? Na terceira, se um dia de inverno os termômetros marcaram uma temperatura média de 1 grau Celsius, qual das substâncias apresentadas estará em um estado físico diferente em relação à temperatura ambiente? Qual que vai estar no estado diferente? A 1 grau vai ser somente a água, porque a água ela vai ter passado do estado sólido para o líquido. As demais substâncias não vão ter sofrido nenhuma transformação, porque o ponto de fusão delas é maior que 0, é maior que 1. Somente a água vai estar no estado líquido. Certo, pessoal? Então, agora eu espero que vocês tenham entendido e possam resolver com facilidade as questões do PET 3 da semana 2. Bons estudos, até a volta. Mas não vai.